Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do Sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Engenharia em Conexão, bate-papo bem legal. Já quero falar para você que está chegando aí agora, para você curtir, comentar, compartilhar, porque tem muitas informações boas, informações relevantes, né? Informações que podem também ajudar vocês, né? Nós temos episódios aí que a gente vai falar bastante também sobre benefícios para os engenheiros, os associados aí, né, tanto a EANO quanto a multa, mas hoje estão eles aqui, que na verdade eu que deveria ser o convidado aqui desse podcast, que eles são os anfitriões, mas vão falar um pouco para a gente sobre a Associação dos Engenheiros, vão falar um pouco para a gente sobre a carreira também, então vai ser um bate-papo muito legal, quero convidar você a estar com a gente nessa jornada aqui, que vai ser muito interessante, né? Então estou aqui com meus amigos Arlindo e também o Leonardo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quando o pessoal vai assistir, Arlindo. Seja bem-vindo ao seu próprio podcast. Ok, prazer em estar aqui para participar desse podcast. Estamos à disposição aí para as perguntas. Maravilha. O Léo já está aqui, está totalmente ambientado, já está fazendo as entrevistas, aí daqui a pouco já vai assumir o papel de host. Léo, mais uma vez, bem-vindo aí ao podcast. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui, para todos que vão nos ouvir. A EANO nasceu no dia 11 de dezembro de 2010, no Dia do Engenheiro. Ela foi assim, um sonho de vários profissionais que precisavam agregar conhecimento, agregar parceria para lutar pela classe aqui em Nova Odessa. A maioria dos profissionais de Nova Odessa eram associados à Americana, ao Sumaré ou a alguma outra cidade da região. E com a fundação da EANO, nós conseguimos agregar esse pessoal aqui para Nova Odessa. A diretoria foi composta na mesma data da fundação. Está aí o Arlindo aqui encabeçando a associação há bom tempo. Eu fui o primeiro diretor, fiz a primeira gestão e a segunda. Depois veio o engenheiro Leles com 2 gestões e a engenheira Ariane Macita com 2 gestões, e eu estou retornando à casa como presidente. Mas sempre a nossa diretoria teve o papel de
colaborar, né? E todos eles estão juntos para um bem comum aí. E em breve a associação estará inaugurando uma nova sede aqui no centro e vai ter umas novidades aí para apresentar para o pessoal. Vai ter co-work, vai ter um espaço de trabalho reservado ao profissional. O profissional que está em trânsito aí de outra cidade precisa de alguma assistência da associação, ele vai lá na associação, ele tem um computador, uma impressora, um espaço para poder tá executando o seu trabalho naquele específico momento ali. Muito bom, muito bom. A cidade é carente de cowork, né? É difícil a gente encontrar e lá vai ter para os profissionais da área. Sim. Que sim, bom sim. essa ideia, muito Não bom. só profissional da área, como alguém que precisa de fora também, Sim, né? sim, sim. Um advogado que vem de fora, precisa de um lugar, a associação vai estar à disposição para atender o pessoal também, de fora. Que legal, bem Mesmo interessante. daqui, né? Não tem distinção. Então não vai ser fechado para os profissionais da Não, engenharia, não. então. Normalmente, o pessoal da engenharia usaria, né? Porque não tem esse conhecimento. Mas nas outras cidades da região já tem bastante pessoas de fora que vêm, precisa de um lugar e usa o espaço. Que bom. Arlindo, fala um pouquinho para a gente também por que a criação dessa associação, né? Por que você resolveu participar, aderir a isso? Antes de falar da sua jornada, eu quero Sim. falar um pouquinho da sua jornada também, que com certeza é uma enciclopédia viva, vocês têm muito a É, contribuir, mas eu quero especificamente contribuir um pouquinho, né, no que o Léo falou aí da criação da associação. Por que isso? sim. Nós, de Nova Odessa, nós não tínhamos associação até então. E nós participávamos das associações de outras cidades. Por exemplo, eu participei há muito tempo da Associação de Americana, depois eu passei a participar de Sumaré. E conversando com o Léo, a gente começou a amadurecer a ideia de se criar essa associação para Nova Odessa, certo? Foi quando nós começamos a fazer pesquisa tal, e surgiu a ideia de se fazer aqui em Nova Odessa a associação. Aí o Léo se ofereceu para ser presidente, tá? E nós montamos uma diretoria, ele presidente, eu como vice. Começamos a pegar os profissionais para ocupar os outros cargos que é de lei, precisa ter os cargos, né? Tesoureiro, primeiro, secretário, tal, e montamos essa associação. E a partir daí, nós temos tentado agregar todo o pessoal na associação. E para que ela funcione, ela tenha uma participação na sociedade mais eficiente, né? Inclusive, já oferecemos o serviço da associação para a prefeitura, sabe? Ficou de se estudar, fazer alguma coisa nesse sentido, e estamos aguardando. A intenção sempre foi ter a associação como um lugar para se agregar ideias e pessoas, tá? Para a gente poder ir para frente, crescer com a cidade, crescer com os profissionais e ter um suporte também. Muito bom a gente saber que tem uma classe assim, né, unida. Já eu tô sabendo um pouquinho da história aí, né, dessa. Não sabia, você vê, a gente é morador aqui da cidade há muitos anos, né? E não sabia que estava tão forte, tão fortalecido esse segmento aqui na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Léo. Hoje vocês estão com em torno de 80 associados, né? E você tem ideia mais ou menos de quantos profissionais que Nova Odessa tem, que poderiam estar também fazendo parte da associação? Faz ideia, alguma ideia ou não? Cadastrados? Entre profissionais de nível superior e nível médio, que seriam os técnicos, nós estamos em torno de 400 profissionais registrados no CREA. 400 profissionais. Então ainda existe aí um caminho a percorrer ainda para a gente poder agregar mais pessoas na associação. Muito legal. É por isso a ideia de trazer a associação para o centro, oferecer mais serviço ao associado e trazer mais pessoas para o nosso meio, né? Muito a associação não cobra anuidade, tá? Nem mensalidade.
justamente para poder agregar o profissional à associação. Entendi, muito legal. Heleno, conta um pouquinho para a gente agora da sua jornada aí profissional, né? Um pouquinho sobre a sua carreira, né? Como que começou esse amor aí, essa paixão. Não sei se foi de repente apenas olhando pelo lado profissional, não. Eu quero só trabalhar com isso, né? Não tem nada de paixão nisso aí, não, né? Conta um pouquinho para quem está chegando agora, poder conhecer um pouquinho da sua história também. Sim, vou falar sucintamente porque é muito grande. Eu, na realidade, eu fiz 2 anos de cursinho para medicina. A indicação do meu primo, o Giovanetti, de Campinas, né? Eu sou parte da família Giovanetti. E ele queria que eu seguisse medicina. Então me levava no consultório, eu acompanhava ele e me tornei um adepto à medicina. Prestei 2 anos. O último ano eu peguei em 85 na faculdade de Jundiaí e não consegui entrar. Entrou até 60, 70, não lembro bem. Aí meu primo me ligou, um primo de Campinas, me ligou, falou: Arlindo, vai ter vestibular na Universidade de São Francisco, em Itatiba. Você não quer prestar? Eu pensei. E entrei em segundo lugar. Aí, estudando, a gente foi pegando aquele gosto tal. Eu fiz 2 anos de faculdade para engenharia civil e para engenharia mecânica. Aí chegou no segundo ano, deu uma divergência de matérias, eu tive que optar, eu fui para engenharia civil. Bom, a partir daí, eu me formei em 77, né? Fiz os 5 anos que era obrigatório e comecei a trabalhar na engenharia. A engenharia no começo é duro, porque você trabalha 2 anos num lugar, acaba a obra, você vai 2 anos. Não é 2 anos fixos, sabe? Mas é uma noção de tempo. Aí acaba a obra, você é 2 anos, vai para outro. Eu fiquei pipocando. Montei uma empresa. Aí até que em 82, apareceu uma oportunidade de eu vir para Nova Odessa, trabalhar, fazer o laboratório Taiuína, um laboratório grande, que eu trabalhava em São Paulo, e eles me chamaram. Não tinha na época engenheiro que absorvesse uma obra de grande vulto, como foi o laboratório. Lá tem 15 mil metros quadrados. Naquela época era enorme. Muito grande. Hoje já não é mais, tá? Existem maiores. Então, o que eu fiz? Eu morava em São Paulo, no centro. Eu demorava 1 hora para ir para o trabalho e 1 hora para voltar. Eu pegava a Avenida Brasil, eu falei, vou embora daqui. E passei para morar em Nova Odessa. Aí eu comecei a trabalhar aqui, Minto. Comecei a trabalhar no escritório, fiquei até 86. Em 86, eu comecei a ver a necessidade, a obra estava acabando, acabei montando um escritório de engenharia, onde eu estou até hoje, na Avenida Brasil, na Avenida João Pessoa. E me estabeleci aqui, fazendo indústria, comércio, residência. Então eu tive bastante variedades de obras, tá, dentro do município. Trabalhei na prefeitura de 2008 a 2012. Trabalhei 2 anos primeiro na CODEM. Daí o prefeito Manuel San Martín mandou me chamar para a prefeitura. E eu assumi a prefeitura em 2006 e fui até 2012. Sozinho. Antigamente só tinha um engenheiro e hoje já tem vários, né? Mas foi bom, gratificante, eu aprendi muito. Inclusive o prefeito Manuel San Martín me deu muita oportunidade. Eu aprendi muito trabalhando na prefeitura e pude auxiliar bastante pessoas, porque até hoje eu sirvo de uma referência para consultoria. Tá? O pessoal tem dúvida, vai lá no engenheiro Arlindo, entendeu? Então eu mexo muito com documentação, sabe? Não é só na parte de construção, a parte documental também eu me especializei, porque na prefeitura você vê de tudo.
tá? Não só eu já trabalhava antes da prefeitura, mas a prefeitura me deu muito traquejo, porque é muito cartório, é muita documentação fora, tem que correr, vai tratar com político, governo, entendeu? Então, me deu muita tarimba. E eu, depois que eu saí da prefeitura, eu voltei para o escritório, onde eu estou até hoje. Que legal, olha que história, né? História muito robusta, né, na cidade, e a gente começa a perceber, né, você que é novo aí na profissão, que está chegando agora, olha o tipo de pessoa que você vai encontrar ali, né, dentro da associação para você trocar experiência, na verdade, né, falando no meio Sim. da política, né, às vezes a gente está lá com o documento, a gente chega com o documento lá certinho, todo organizado, frio, de repente não entra no final da fila lá que você vai ser atendido. Um dia você vai ser atendido. Aí quando a gente conversa com pessoas que já sabem ali qual que são os caminhos, né? Não é passar na frente, não é nada, mas para facilitar, porque tem isso Sim. dentro dos órgãos públicos, Orientar, né? né? Uma orientação é importante. Inclusive, quando eu trabalhei, eu era muito de dar orientação para o pessoal. Eu não pedia para marcar a hora, tá? Ah, tem a pessoa que quer falar, vamos lá, atendia. Porque às vezes era coisa tão talvez simples para mim, dificuldade para os outros, mas eu atendia. Resolvi muito problema, fiz muita amizade, pelo fato só de você poder ajudar as pessoas Às vezes uma informação e ali atender, né? muda tudo, né? Então a Sim, pessoa está ali com dificuldade, às vezes não sabe quais são os caminhos, e quando a gente começa a ter acesso às informações, no caso ali dentro de um órgão público, a gente começa a entender a velocidade das leis. Porque a gente tem que entender isso também, qual que é essa velocidade, né? Porque a gente está trabalhando lá, principalmente na engenharia civil, né? É, trabalhando algo ali, um projeto ali, e já mudou a lei. Então eu tenho que saber se eu sim. estou fazendo corretamente, se eu estou Tem que desdobrando ficar aquilo da forma atual, correta. atualizado. Só uma curiosidade que eu gostaria de falar, que isso foi importante para mim, inclusive. Nesse interim que eu estava trabalhando aqui em Nova Odessa, eu tenho uma prima casada com um primo meu, de São Paulo, ela é juíza, ele é promotor, ela é juíza. E conversando com ela, uma vez que eu fui visitá-los em São Paulo, surgiu o papo de que era uma ideia minha, de passar o município para a comarca. Ela falou, Arlindo, eu tenho o livro que, que é o caminho certinho para passar o município para a comarca. Falei, pô, eu vou te dar de presente. Me deu o livro e eu trouxe para Nova Odessa, comecei a conversar com os vereadores e tal, e até que o Dimas, na época, falou, Arlindo, me empresta esse livro aí que eu vou atacar. E começamos a pensar na comarca. Aí veio o Carlos Dobelinha, aí vieram outras pessoas, Paulo Avarenga, outras pessoas juntou no grupo e Nova Odessa passou a ser comarca. Que Então, legal. eu pus o fogo tenho esse prazer, por isso que eu quis participar disso, tá? Que foi uma intenção minha de há muitos anos atrás, porque eu estou em Nova Odessa desde 1968, meados de 1968, tá? Então sempre eu participei da sociedade, tenho inclusive bastante amigo, e sempre eu falei, pô, mas por que, que a gente não é? Sabe? Tem que ser. Pô, a Nova Odessa já não é mais aquele cidadezinha, num ponto no mapa. Então começou a vir na minha cabeça até que surgiu a oportunidade. E foi dentro da minha família que aconteceu essa oportunidade. E isso é muito legal, porque a gente já falou em podcast anteriores aí como que o engenheiro está, né, disposto a resolver problemas, né? Sim. Então, tava o Léo lá, vamos criar uma associação, eu posso ser o presidente, né? É, Tava ali, tem uma situação lá, eu trabalhei no fórum aqui de Nova Odessa como guardinha, né, na comarca, hoje, né? sim. Então, assim, você vê que interessante como que as coisas, elas, né, é gostoso de fazer parte da história da cidade, né? Isso é muito bom, Sim, né? sim. Hoje eu já sou também um cidadão novodecense e é muito bom a gente poder, ó, isso aqui eu ajudei a construir, isso aqui eu participei, né? Muito gostoso, muito bom. E as histórias vão sendo construídas. Eu quero que na mesma linha ainda, para a gente continuar, nessa mesma linha, você conta um pouquinho então aí da sua trajetória profissional para gente, para aqueles que ainda não te conhecem aí, né?
E aqueles que te conhecem também, porque às vezes no dia a dia a gente não bate um papo como esse que a gente está batendo aqui. Olha que legal essa história. Talvez no conversa, né? Que tem essa ligação aí. Então conta um pouquinho pra gente, Léo, da sua jornada aí. Bom, a minha jornada, eu fui incentivado, muito incentivado na época de escola. Minha primeira professora incentivou eu a continuar os estudos, tá? Ela era amiga da família, eu fui nascido e criado em sítio, e eu era um bom aluno para a classe do sítio. Daí ela pegou uns 3 ou 4 crianças que estavam na época, com tipo 10, 12 anos, e vamos estudar, vamos levar essa criançada para outro rumo. Aí fui estudar no Kennedy, em Americano. Era um colégio super conceituado, assim, bom nível. E daí, a partir dali, eu comecei a estudar a quinta série, fui até a oitava, depois fiz colégio normal, e todo mundo ia fazer uma faculdade, né? Um curso na faculdade. Como minha família sempre foi ligada à área rural, a primeira ideia que foi de fazer agronomia. Eu fiz 2 ou 3 vestibulares de agronomia, assim, entrei em agronomia na Exalc, na primeira fase. Quando estava esperando o resultado da segunda fase, eu fiz agronomia em Pinhal e passei. Faço matrícula, não faço matrícula. O pessoal, todos os meus amigos estavam fazendo engenharia civil na IP ou na Unicamp e tudo. Aí eu fiz também engenharia, fiz vestibular para engenharia civil na EP. Acabei passando. Daí, entre ficar em Pinhal, fazendo agronomia, e engenharia aqui, que estava perto de casa, porque eu ajudava os meus pais, então optei por fazer engenharia aqui. E me formei em 84. Aí, a partir daí, trabalhei em vários segmentos. Trabalhei na Cooperativa dos Plantadores de Cana Santa Bárbara em 4 ou 5 anos. Fui diretor técnico da Codem por 8 anos. Tenho escritório paralelo a toda essa parte, esse tempo aí. E fazem 24 anos que estou numa empresa chamada Profil. Eu entrei para fazer um barracão industrial para eles, e depois, pela necessidade e pelo bom relacionamento que eu acabei fazendo de amizade com o próprio diretor, e estou lá até hoje. Que legal, uma jornada também. Ele foi bem mais sucinto, né? O Léo é mais comedido já, né? Eu gosto de falar menos do Léo. Já participei com ele de outros episódios aí, ele já foi mais sucinto, mas olha a história, né? Olha as pessoas que a gente tá aí, né, conversando, olha quanto tempo de experiência que a gente tem. Hoje as coisas são muito tão rápidas, nessa geração de hoje fica um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Então a gente vê essas histórias longevas aí, é muito importante para a gente poder ver, né, a credibilidade que tem essa associação. Com certeza outras pessoas associadas também aí, né, tem histórias muito interessantes também. Ao longo do tempo a gente vai conversando com elas, trazendo aqui também para contar as suas histórias. Gente, deixa eu perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia. Hoje, como é que tá? A gente falou um pouquinho no episódio, em outro episódio, sobre os PJs, né? Tem muitos profissionais da área de vocês. Mais profissionais, Arlindo, você acha, dentro das empresas ou trabalhando como profissionais autônomos? Eu acredito que hoje em dia é relativo, sabe? O pessoal tem muitas pessoas autônomas, como também tem muitas pessoas que trabalham para a empresa, ou por gostar, ou por querer, ou oportunidade, sabe? Ah, então eles fazem uma opção. Nova Odessa, ela é uma cidade, ela tem muitos profissionais atuando como autônomo. Então o mercado ficou muito restrito. Então não adianta a pessoa querer ser hoje autônoma aqui, porque ele não, por exemplo, eu quando eu vim aqui, quando eu comecei a atuar como engenheiro, eu era pouco, nós éramos poucos engenheiros aqui,
e arquitetos, né? Hoje em dia, tem muito engenheiro e engenheira trabalhando como autônomo. E a cidade, ela não tem assim uma quantidade de obras para absorver tudo isso. Então, por necessidade, as pessoas buscam o PJ, né? Porque a cidade também não tem como oferecer pessoa jurídica para os profissionais. Muitas vezes eles saem fora de Nova Odessa por falta de oportunidade aqui. Entendi. Se o sentimento também vai nessa linha, também existe na associação, na hora de fazer seu cadastramento lá, esse tipo de pergunta? Existe um cadastramento nesse sentido ou não? No cadastro que a gente faz, a gente procura saber um pouquinho da história do profissional, né? Onde que ele se formou, quais experiências profissional, que tipo de atividade ele exerce, até mesmo se alguém ligar na associação, ó, preciso de um profissional de tal qualificação, a gente Já tem possa alguém dar, lá. já tenha quem possa indicar. Interessante. Isso é uma pergunta de curiosidade também, mas que é importante a gente bater esse papo também para a gente entender como que pode oferecer, né, um suporte para esses profissionais também, né? Quais são as áreas de atuação, o que se precisa mais? A gente falou, né, Sim, um pouco da engenharia civil também, mas tem diversas outras engenharias sim, também que muito. abarca Sim, também, sim, né? sim. Sim, elétrica, química, é muito grande o ramo de engenharia, sabe? E nós não temos aqui em Nova Odessa engenheiros que atuem todos esses setores de engenharia. Entendeu? Nós somos limitados. Por quê? A cidade em si, ela não é uma cidade enorme, tá? Ela é uma cidade de médio para pequeno porte. Só que a maioria das pessoas procuram o PJ e sai da cidade. Por isso que também nós não temos muito mais associados, tá? Porque às vezes ele vai para outra cidade e acaba se associando na outra cidade, Entendi. entendeu? Vira o que a gente fala cidade dormitório, né? Isso, isso. Muito interessante essa visão aí, porque daí também ajuda a construir como que a gente vai trabalhar, como que a gente pode agregar mais pessoas nesse sentido. E também em Nova Odessa, salvo engano, não tem faculdade de engenharia, né? Não Não. tem, A né? americana é a mais próxima. Americana é mais próxima. Americana, Santa Bárbara, É, Piracicaba. eu estudei um tempinho, só que eu estava aí no sentido, os 2 anos primeiros são iguais, né? Mas estava fazendo engenharia de produção aqui na Anhanguera, aqui em Santa Bárbara, né? Meu Entre filho se Santa Bárbara. formou lá. Se formou então? Entre Santa Bárbara e Engenheiro mecânico. mecânico? Eu tava com o pessoal lá das outras engenharias também. Lá acho que tinham 3 engenharias lá. Eu lembro de produção e mecânica, agora eu não lembro de outra engenharia. Muito legal, gente. Agora eu quero que a gente converse um pouquinho também, né? Vocês que têm experiência aí também no meio público, isso é muito legal a gente poder falar sobre isso e problemas que a gente encontra aí. A gente está aqui em Nova Odessa, então a gente fala também um pouquinho sobre esse problema de Nova Odessa, que é muito difícil de sanar, né? A gente está tendo aqui, vai ficar por 50 dias fechada uma Corredor. das maiores avenidas aqui da nossa cidade, né? Sobre planejamento urbano. Quero começar com você, Arlindo. Fala um pouquinho para a gente, discorre um pouco sobre a importância do planejamento urbano. Sim. O planejamento urbano é muito importante para a cidade porque ela indica os setores que vão crescer com mais frequência, vão ter mais oportunidades de desenvolver. E então a gente tem que pensar em dar uma certa prioridade para certos fatores, como por exemplo água, esgoto, água pluvial, entendeu? Então isso, inclusive, é um dos problemas que está tendo na Avenida Ampélio Gazeta. Aquela avenida, ela sempre foi problemática. Por quê? Não houve um planejamento de futuro. Quando fizeram a avenida, eles não pensaram que fosse crescer tantos bairros da parte superior. Então ali é um volume de água tremendo, muito grande. E foi, vamos dizer, o dimensionamento foi para aquela época que tinha meia dúzia de casa, vamos dizer assim, tá? Então, essa vazão
com o tempo se tornou insuficiente. É o que está acontecendo hoje. Tá? Hoje vem todos os bairros altos, corre para lá, para o córrego, e vai aquele volume de água parar na Avenida Ampélio Gazeta. Tanto é que eles estão fazendo uma ampliação agora de volume de água, porque já não está suportando. Eu até tive esses tempos atrás, a WA Notícia estava fazendo uma entrevista com o Mineirinho, vice-prefeito. E eu fiz um questionamento para ele. Falei, o Mineirinho, é o seguinte, vocês estão fazendo aqui, ótimo. E embaixo, o pessoal de baixo, tudo que você está tirando daqui vai jogar para lá. Aí ele falou, mas lá é DR, não sei o que, tá bom. Aí a gente já recolhe um pouco as armas, né? Mas já estou avisando que lá vai ter problema. Tá? Como eu já falei para ele, já falei pro Leitinho, entendeu? Mas eu não sou nada, eu sou apenas um engenheiro. Já fui, o tempo que eu fui, eu procurei fazer bastante benefícios para a cidade e fiz, entendeu? Aprovei bastantes projetos, ajudei o pessoal a fazer projeto de drenagem, por exemplo, que é o caso lá, né? Não foi o da Ampélio Gazeta, mas teve loteamentos que, para aprovar, eles tinham que passar pelo meu crivo. Então eu analisava, via, dava sugestão, tal. Então, por exemplo, o Fibra foi um deles. Eu dei muita sugestão para que evitasse esse problema que está acontecendo hoje na Ampélio, tá? Então já a coleta de água pluvial, por exemplo, que eu ajudei a empresa a fazer, eu mandei aumentar o diâmetro, sabe? Pus mais ramificações para que não corra pela sarjeta. E assim por diante. Fizemos bastante coisas aí. Longe de me querer corrigir, né? Quem sou eu para corrigir? Mas não sou nada, não. Muito pelo contrário. Além da experiência profissional, né? No mercado aí paralelo, ainda com a experiência profissional também dentro da administração pública também, ainda vocês são representantes de uma associação. E aí eu pergunto também nesse quesito, vai fazer um plano diretor, Léo, qual que é o papel da associação? Existe alguma consulta para vocês na hora de fazer um plano diretor? Existe alguma... que vocês representam a classe, né? Existe alguma interação entre a administração com a associação? Sim, nós fazemos parte da prévia do plano diretor, nós damos as nossas opiniões técnicas. Participamos. Sim, solicitamos algumas coisas, tudo, né? E o plano diretor, na realidade, a equipe que faz tem que enxergar a direção que a cidade vai. O que é a necessidade de implementar no plano diretor para poder, quando a cidade crescer naquela direção, seja industrial ou residencial, a gente possa, a infraestrutura esteja preparada para suportar essa carga de novos moradores ou novos veículos para a indústria, né? Importante a sua palavra que você já falou aí. Eu já quero emendar uma outra pergunta para você sobre a importância do investimento em infraestrutura, né? O que isso, a falta dele pode acarretar para a gente? Discorre um pouquinho sobre essa questão do investimento em infraestrutura. A infraestrutura é a base de tudo. Seja ela água, seja esgoto, parte de mobilidade urbana, parte de asfalto, via de circulação, prever toda esse conjunto de fases, projetos, para que, por exemplo, se faça loteamentos mais próximos do centro urbano, para ir agregando áreas ao centro urbano, próximo do centro urbano. Porque a infraestrutura, na realidade, é cara. Então, tudo que você vai fazer custa. Então, vamos prevendo tudo à medida do possível, fazendo planejamento, levando a infraestrutura do centro para os bairros, pelas extremidades, né? Prevendo via de circulação rápida,
prevendo toda a parte de mobilidade. Você tinha dito, Arlindo, que a gente está carente ainda de alguns profissionais, né, dentro da própria engenharia, né, que a gente a cidade ainda é carente de algumas áreas ainda. O que eu percebo, falando agora como cidadão aqui, que a gente tem muita dificuldade na questão de trânsito, né, que a gente percebe em a cidade cresceu de forma desordenada, infelizmente, por causa, acho que da nossa geografia também um pouco, e eu acho que ninguém esperava que Nova Odessa fosse crescer dessa forma, Sim. né? E aí hoje, falando um pouco de trânsito, né? Falando ainda dentro dessa área de infraestrutura que a gente está falando aí, então qual que é o papel da engenharia nas políticas públicas? Porque como que a gente teria que buscar, então, para auxílio para poder fazer essa coordenação? Seria contratando profissionais de fora, tendo essa humildade, entre aspas? Discorre um pouco sobre Bom, isso. é o seguinte, Nova Odessa era uma cidade que nasceu pequena, tá? Então pouco se pensou que aqui fosse crescer como hoje está crescendo. Tá? Então as ruas são pequenas, estreitas, poderia ser melhor, não foram tão bem planejadas. E com o pedágio vindo aqui para Ganhanguera, o que aconteceu? Nova Odessa passou a ser um trânsito de todos os veículos, tanto caminhão, carro de passeio, tudo. E isso trouxe muitas pessoas que passaram aqui, viram e falaram, oh, mas essa cidadezinha é um amor, vou vir para cá. Então tem muita gente que veio para cá por causa disso. Infelizmente, como nasceu pequena, não tinha como prever esse boom que aconteceu. Então tem muito problema que não tem como solução, não vai ter solução. E ela está crescendo muito para as outras regiões aqui do centro, né? Só que Nova Odessa ela não tem muito capital para poder investir, tá? Da maneira que seria necessário para resolver as situações. Então fica difícil, ficar dependendo do governo do estado, do governo do Brasil, né? Então é difícil, porque você nunca pode tomar uma atitude e contar com aquilo para começar e terminar. Entendeu? Então fica difícil você começar a planejar coisas mais interessantes, sendo que você não tem o capital para poder dar início e terminar aquele empreendimento que você bolou. Com isso fica difícil você resolver, né? Você tem que melhorar as coisas passadas, tentar melhorar as coisas passadas e devagarzinho crescendo, tentando melhorar o futuro também. Porque a gente percebe com tudo isso, né, com esse crescimento que a gente teve, né? Você citou a questão, né? Tem a Anhanguera, mas tem também a Bandeirantes também, né? Sim, Tem a sim, Anhanguera, tem a Bandeirantes. A gente está muito próximo a Campinas também, sim. né? Como vocês fugiram, talvez, lá de São Paulo, né? Da correria de São Paulo, às vezes, né? Muitos engenheiros vêm de lá por conta da facilidade de estar próximo ao trabalho, né? Às vezes demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar, que qualquer lugar que a gente fosse antes na cidade de Nova Odessa, eram 5 a 10 minutos. Para eu sair Sim, daqui para ir em qualquer lugar da cidade era assim, né? é, Então a gente quer fazer isso e muitas pessoas também tiveram essa ideia, também querem fazer isso, né? A gente está próximo também à Americana, que também tem né, uma população também grande também, e aí começa a trazer esses, entre aspas, transtornos para a gente, né? Porque sim. eu fico imaginando agora, falando com esse fechamento que a gente vai ter de 50 dias, na Ampério. Eu imagino que vai ser bem complicado no horário de pico, principalmente aqui, e Já não só. está, Já tá, né? já está. É Já tá. horrível. Se você, por exemplo, o pessoal usa muito esses trajetos, quem trabalha em Campinas ou outras cidades dessa região, se você for ver o período de pico de manhã e à tarde, é um absurdo. Para você vir de Sumaré para Nova Odessa é uma fila única. Agora que fechou, tem outros lugares, por exemplo, a ligação que tem de Nova Odessa para Sumaré é um absurdo que fica de gente lá no horário de pico, tanto para ir como para voltar. Por quê? Porque não tem como fazer o progresso
sem ter que causar um transtorno, infelizmente. Mas interessante, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura e a gente percebe que aquela abertura que teve ali da São Gonçalo, asfaltando e Boa. chegando até Sumaré, Sumaré. vai ser um bom escoamento ali naquele Sim, lugar, sim. nesse momento de dificuldade. Apesar Né? de que lá a funila em Sumaré, ele dá uma funilada na chegada. É um problema, que também aquilo lá existe há muitos anos, tá? Não foi planejado, entendeu? Então, o que que acontece? Pode acontecer com essa ligação, lá vai ter problema, Vai ter. porque vai afunilar lá, passa caminhão, caminhão de pedra, eu já vi lá, tá? A pedreira usava, usa ainda. Sem estar preparado. Tem que estar preparado e não está. É o caso que aconteceu com Nova Odessa, entendeu? Se a gente imaginasse, e ainda que não está aberta a Bandeirantes, tá? Se um dia resolverem abrir A hora ali... que abrir a Bandeirantes, aí são mais pessoas de fora que vão começar a vir a Nova Odessa como curiosidade e vão vir de fora para cá. E diga-se de passagem, com todos os problemas, mas Nova Odessa é uma cidade incrível para se morar, né? Muito, Sim. muito. Muito bom, os ares são muito bons, né? Sim, o povo é bom. É muito bom. Viu? Fala um pouquinho pra gente, Léo, sobre parcerias com entidades. Vocês, a associação, tem parcerias com outras entidades? Como é que funciona isso? Nós temos parcerias com outras associações, com o CREA, a Mútua e o próprio Confia, tá? E nós recebemos verba da parceria junto ao CREA, justamente para poder dar assistência ou apoio ao profissional da cidade. Legal. E, Arlindo, como que funciona essa ligação, né, com outras associações da nossa região? Vocês têm também essas ligações, têm reuniões, os Sim. presidentes das associações, como é que funciona isso? Sim. Tanto nas cidades circunvizinhas, existe uma associação, por exemplo, que seja do estado de São Paulo, estadual ou não? Cada cidade, entre aspas, deve ter a sua associação. Quem é que une tudo isso é o CREA. Tá? Então, o CREA seria o órgão principal. E ele ele dá suporte para as associações para que elas constituam nas cidades. Agora, falando de interligações assim, como curiosidade, sábado agora vai ter o aniversário da Associação de Santa Bárbara, tá? No qual nós vamos participar. Já estamos até, fomos convidados, tal. Então, sempre tem Americana, outras cidades, Piracicaba. Quanto mais longe, fica mais difícil essa convivência. Mas entre Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara, existe uma certa união. Tá? O pessoal está sempre se relacionando. Nós vamos para Sumaré, eles vêm aqui, para Americana, para Santa Bárbara. Então, sempre está tendo essa interação entre os profissionais, entre as diretorias. Às vezes a gente precisa de alguma coisa, Sumaré ou outras cidades ajudam a colaborar com a nossa necessidade. Por exemplo, antigamente nós não tínhamos uma pessoa que ficava do CREA sitiado em Nova Odessa. Hoje nós já temos uma pessoa que fica na associação, entendeu? Porque a associação já está crescendo, já está criando mais corpo, apesar de que não é uma associação enorme, mas ela já tem o seu pontinho de participação Está começando a fazer a diferença aí. Sim, sim. Isso é muito importante e a minha pergunta, de certa forma, é intencional também. Por que eu falo isso? Porque nós falamos sobre os problemas que existem entre cidades, né? De repente a gente toma uma decisão aqui, mas ela vai afetar na cidade vizinha. E seja ela de que sentido for, né? Seja, por exemplo, Ampélio Gazeta. Por exemplo, acabamos de falar de um dos problemas, né? A gente tem outros problemas também. De repente eu aumento a vazão do meu rio aqui,
daqui a pouco eu estou causando problema lá em Americana. E essa interação entre associações, né, é muito importante, não é, Léo, para poder fazer essa construção. O que está acontecendo aí? Quais são os planejamentos que estão tendo aí na sua cidade? Para a gente começar a antecipar, porque engenheiro é isso, né? Engenheiro sempre procura se antecipar, não é isso, Léo? Por isso da necessidade de um planejamento urbano, um planejamento regional, tá? Então, a partir do momento que você faz um projeto de uma determinada região, você pode não estar só relacionando aquela região. O seu projeto pode estar influindo em uma outra determinada região, né? Só pegando o gancho da região, nós temos a UNABAM, que é uma união das associações regionais da Baixa e Média Modiana, e congrega 43 associações, que ela pega aqui da região de Jundiaí e chega até São João da Boa Vista, Piracicaba. Todas essas associações se reúnem pelo menos uma vez por cada 2 meses, para discutir problema, tanto do CREA, das associações, problemas regionais, que vão influir diretamente na vida profissional e na vida urbana das pessoas. Isso é muito importante, muito interessante, e as pessoas saberem dessa informação também, né? Porque não cria-se associação só para fazer um clubinho de amigos ali que tem histórias em comum, mas realmente influencia diretamente na vida das pessoas, né? Sim. Então isso é uma das funções das associações, também é isso, né? Representar um grupo, mas não só isso, né? Fazer parte direta na vida das pessoas. Gente, a gente não se vê, o bate-papo passa muito rápido. A gente já está conversando aí já faz alguns minutos, mas antes da gente ir para os finalmente, eu quero que você fale um pouco para a gente, Arlindo, como que você vê, a gente está aqui na cidade de Nova Odessa, a gente está explorando um pouco mais sobre a cidade de Nova Odessa, como que você pensa para o futuro aí, as nossas questões aí de tanto plano diretor, planejamento urbano, como você está sentindo a cidade, a gente tem muito que avançar ainda. Fala um pouquinho para a gente sobre toda a sua experiência que você já teve como alguém que trabalhou diretamente no órgão público ali, né? O que você espera para nossa cidade? Sim. Como o Leonardo falou, nós participamos muito da confecção do plano diretor. Tá? Inclusive participamos também das audiências públicas. Tá? Nós demos bastante suporte, ideias, corrigimos algumas distorções que teve. Entendeu? Então, o plano diretor é muito importante para o desenvolvimento da cidade em todos os setores, em todos os sentidos, tanto como infraestrutura, mobilidade, tudo. Tudo é o plano diretor. O plano diretor ele visa, normalmente, um período de 10 anos. Tá? Então, faz-se o plano diretor, esse plano diretor tem que entrar em atuar, tá, sobre o plano diretor, e já é previsto, 10 anos após, fazer uma nova correção no plano diretor. Agora, essa participação tem vários setores da sociedade, não é só engenharia. Tem técnicos, tem geólogo, tem Associação dos Advogados, né, OAB. Isso, tem vários setores que participam também. Então, quer dizer, não é uma coisa que fica fechada num grupinho. Todo mundo tem direito de dar a sua opinião, de sugerir alguma alteração. Foi o que nós fizemos, inclusive. Tá? Nós demos algumas sugestões que estavam distorcendo do progresso da cidade. Tanto é que algumas coisas que a gente sugeriu vai voltar para o que era anterior, tá? Do plano diretor anterior, porque não deu certo. O plano atual foi prejudicial ao desenvolvimento da cidade. Entendeu? Então nós colaboramos juntamente com o pessoal da prefeitura, né? A prefeitura tem vários setores também que participou. Não é um grupo fechado, como eu falei para você.
Então foi tudo uma contribuição para que o desenvolvimento da cidade, em todos os setores, siga um caminho que em 10 anos traga um progresso bom para a cidade. Isso é muito importante também, ser que participam também empresários que querem também Sim, empreender na sim. cidade e às vezes vem com uma visão que para ele é melhor, mas tem que ver se para a cidade é bom também, Sim, né? sim. Então é legal todo mundo discutir sobre isso e com o papel dos profissionais como vocês que têm uma experiência tão vasta para poder ajudar a cidade a desenvolver. Léo, para a pessoa que quiser, para o profissional que quiser se associar, né, participar aí, né, da AEANO, como é que ele faz para poder É só entrar participar? no site da EANO ou diretamente na associação, Tá certo. na sede que hoje está na Avenida Rodolfo Kivites 8829, no Alto do Clavim, ou daqui 60 dias a gente já vai estar aqui no centro, na Rua Anchieta 441. O homem já tá Tá. com tudo na cabeça aí, ó. E, assim, só pegando o gancho que o engenheiro Arlindo estava falando, no plano diretor, na discussão do plano diretor, envolve a sociedade, envolve o setor de comércio, indústria e comércio, e a associação do comercial, outras categorias como a AB, nós como os engenheiros da cidade, arquiteto. Então, é bastante discutido todas as situações que são pertinentes ao plano, né? Muito importante. Arlindo, quero agradecer, quer dizer, eu, né, quero agradecer por poder participar, mas é a sua presença aqui, poder contribuir, né, com tanto conhecimento aqui para todos os nossos participantes aqui, quem está acompanhando a gente. Quero abrir o microfone e a câmera para você fazer aí as suas considerações finais. Ok, eu achei muito interessante a gente fazer esse podcast, porque é uma experiência que nós, mais veteranos, conseguimos mostrar para os jovens que estão vindo aí. Pelo menos nós damos uma ideia do que vem a ser o futuro, para eles pensarem no futuro, não só deles, como da cidade, da sociedade, entendeu? Então, eu acho muito interessante o que vocês estão fazendo, tá? Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, estamos à disposição. Até uma próxima. Eu penso que é uma construção de um legado que está acontecendo aqui, né? Porque a gente imagina como nós estamos, nós não temos completa certeza, mas a gente imagina como que a gente está. Mas para que a gente possa avançar, a gente precisa saber de onde a gente veio também, né? Então, acho que isso aqui é um pouco disso, né? Então, por isso que é importante vocês começaram contando um pouco das histórias de vocês, da história da construção da associação, né? Para poder entender quem somos, né? Quem somos, para onde vamos. Léo, você agora aí, né? Que eu, como eu falei mais uma vez, eu que sou o convidado de vocês aqui, que vocês são os anfitriões, mas também aproveitar o gancho aqui do Arlindo e parabenizar você por essa iniciativa, né, por poder estar correndo atrás disso, sempre à frente, né? Não, preciso de um presidente, estou aqui. Preciso fazer um podcast, conta comigo aqui, né? E isso é importante, essas tomadas de decisão. Então, eu queria parabenizar você e, é claro, deixar aí você falar o que você quiser nas suas considerações finais. Eu queria agradecer ao convite de poder estar aqui. Queria agradecer toda a minha diretoria. A associação não existe, uma associação não existe sem a união da diretoria, de cada um fazer a sua parte. Sempre tive apoio dos demais membros da diretoria e quero agradecer a todos eles e, assim, falar para quem está precisando de um respaldo técnico, sempre procure um engenheiro, sempre procure um profissional para poder estar auxiliando. Uma época para trás aí, a gente estava com um tema papo técnico. O profissional tinha alguma dúvida, a gente se reunia uma vez por 15 dias, e discutia aquele problema. Eu tenho um problema com tal situação. Se reunia, conversava, poderia ali sair uma solução para o problema dele. A intenção também, trazendo a associação para o centro,
seria montar uma banca técnica. Por exemplo, a pessoa tem uma dúvida técnica, não tem condição de procurar um engenheiro, assim, marca uma hora na associação, vai lá um profissional da área, atenderia ele e indicaria que tipo de profissional poderia ter, poder assessorar ele na dúvida. Tá? Então, é essa a ideia da diretoria para estar ajudando a sociedade. Uma bússola, né? Então, vai como ali, eu não sei por onde eu vou, começa aqui por esse caminho aqui que vai muito bem. Gente, eu quero agradecer vocês também que estiveram com a gente aqui em mais um episódio de Engenharia em Conexão. Um bate-papo extremamente construtivo como esse aqui, muito informativo também, com essas enciclopédias que estiveram aqui com a gente, podendo levar para a gente tanta informação boa. E claro, informação boa ela precisa ser compartilhada. Então, você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever, né, de curtir e compartilhar. Deixe seu comentário também, deixe pergunta aqui, que nos próximos episódios, com certeza, os profissionais que aqui estarão vão poder responder a vocês também. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do Sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.